toda a gente tem estado a falar, digamos, em mais uma desgraça, que é, para além da inflação, ainda temos a subida das prestações Só que o verdadeiro problema não é esse. O maior problema é que, portanto, enfim, o maior problema é que há uma redução substancial da capacidade de endividamento que as pessoas têm, de acordo com critérios objetivos, enfim, mais ou menos objetivos definidos pelo Banco de Portugal em instruções e em avisos que determinam que tem de ser verificada a solvabilidade e depois dá umas pistas de como é que aquilo tem de ser feito, não é? Depois há dois grandes critérios e eu até já escrevi um artigo sobre o assunto, mas que não teve não teve nenhum, praticamente teve pouco impacto, mas vou insistir no tema. E só para vos dizer essencialmente o seguinte, portanto, como sabiam, as Euribors a 6 e 12 meses estavam a menos 0,5 em termos médios em dezembro, porque o que interessa é a Euribor média, não é a Euribor do dia, porque a Euribor que é, digamos, utilizada para os empréstimos de habitação é a média do mês anterior. Sim. E, portanto, a Euribor média, portanto, a 12 meses já ia, no mês de junho chegou a 0,852, portanto, quase à volta de 1%. E para, digamos, aquele género de empréstimo mais comum dos 35 anos, vocês têm uma ideia da capacidade portanto, da redução da capacidade de endividamento. Enfim, no fim de contas, se uma pessoa em dezembro chegasse e dissesse assim, eu quero que me façam um empréstimo, quero saber qual é o máximo da minha capacidade de endividamento, quero que me façam um empréstimo pelo máximo que eu possa ir. E se fosse lá agora outra vez, vocês têm alguma ideia da redução que já ocorreu? 20%, 30%? Bom, também não exageremos, mas portanto, a subida da Euribor de menos 0,5% para 1% determina, nesse tipo de empréstimo, uma redução da capacidade de endividamento de 19%. Okay. E, por exemplo, há bancos que expõem as regras de negócio nos simuladores de crédito à habitação. E eu tive o cuidado de fazer isto para Portanto, ou as pessoas fazem mais crédito de capital próprio, não é? Recorrem menos ao crédito, ou o preço da habitação tem que cair. E pronto, eu não queria entrar por aí porque levávamos a uma conversa muito mais complicada. A questão é que vamos cingir-nos ao tema de que a capacidade de endividamento que as pessoas têm foi reduzida num valor significativo. A capacidade de endividamento máximo. Sim. Toda a gente pede pelo valor máximo, mas chega a uma determinada altura em que isto vai fazer diferença, até porque o preço das casas subiu muito mais do que os rendimentos das pessoas. Meramente portanto, no tal banco que expõe as regras de negócio, no género de qual é o meu rendimento, quanto é que eu quero e não sei o quê, e a gente vai ali até o euro a fazer a simulação até aquilo, dizer que tem de pedir tem de pedir um empréstimo mais baixo, e aquilo falha mesmo ao euro, e eu fiz a simulação nestes 2 meses, não é? Portanto, vocês já não conseguem fazer porque já não têm acesso, digamos, ao Euribor do mês passado, e a diferença entre um mês e outro é 8%. Desde dezembro, para uma pessoa que peça um empréstimo em crédito à habitação num dos 9 bancos que faz crédito à Euribor a 12 meses, porque há 12 bancos a fazerem crédito, 3 fazem a Euribor a 6 meses e 9 fazem a 12 meses. Portanto, a diferença entre uma coisa e outra, enfim, com os mesmos critérios, já é de 8%. Portanto, se eu for hoje, portanto, como a Euribor, portanto, a 6 meses ainda está a 0,25, coisa e tal, mais coisa, menos coisa, e a Euribor, se quiserem posso dar o valor correto, e a Euribor a 12 meses está a 0,85, a diferença entre uma coisa e outra já é 8%. A redução, desculpem, é 9%. A redução no tal banco que expõe as regras de negócio da capacidade máxima de endividamento foi de 8% num mês, em português corrente, e o que está aí preparado é basicamente o seguinte: se as taxas, se a Euribor for, para as Euribors, independentemente de quais forem, 6 ou 12 meses, subirem para 1%, a capacidade de endividamento reduz-se relativamente ao que era em dezembro em 19%. Se forem para 1,5%, reduzem-se em 23,9%, portanto 24%, mais 0,5% para cima ou para baixo.
Se subirem para 2%, a redução é de 28,5%. E, portanto... Estamos a falar de novos créditos. Novos créditos. Portanto, novas transações. Anda toda a gente a falar de a prestação, vai subir isto e aquilo, e na realidade eu acho que aí não vai haver um problema tão grande como isso. Apesar de haver uma conjugação perfeita de inflação e de subida das taxas de juros sobre as prestações, a verdade é que todos os créditos foram estressados para poderem ser servidos, enfim, com mais ou menos sacrifício, se as taxas de juros subissem 3%, relativamente ao nível em que elas foram inicialmente testadas. É evidente que não é a mesma coisa do ponto de vista da pessoa, como é óbvio, não é? Mas isso, enfim, em princípio não tem implicações, enfim, significativas para a qualidade de crédito da carteira dos bancos e também para os orçamentos das pessoas, enfim... Desde que comecem a poupar. Desde que comecem a poupar para a coisa, ou que necessariamente cortem noutras coisas. Portanto, exatamente. Não vai haver uma crise como... Conjugares isso com a perda de poder de compra. Mas também não estou a considerar que os salários podem começar a subir. Atenção, que é digamos, uma coisa... Aqui em Portugal é bastante difícil. Mas que eventualmente também irá acontecer. Terá de acontecer, não há volta. Sim, não há volta a dar. Sobretudo se a inflação não for, digamos, enfim, cortada à nascença, não é? Isto para dizer, não parece, não é? Que não parece que seja assim. Não é um aquilo que eu defendo. Eu defendo sem dúvida nenhuma isso. Tu defendes... Que vai ser cortada à nascença? Não, tu defendes que devia ser, não é? Devia ser. Sim, devia ser. Sim. Vai ser tanto mais doloroso e os efeitos serão tanto mais duradouros quanto mais demorar a controlar. Tu dirias um corte já à mesma direita, ou seja, uma... A direita. Exatamente. Desculpem-me lá voltar àquela analogia do cão a perseguir a cauda, sem pretender ofender ninguém, mas o cão dá ali não sei quantas voltas até e não fica melhor e chega ao fim e não conseguiu agarrar a cauda, não é? Sim, exatamente. Ou seja, se demorar muito tempo, claro. Não, porque reparem, qual é a experiência? A experiência é a década de 70. Andou-se a tentar controlar e tal, chega-se ao início da década de 80 tiveram-se de dar medidas drásticas. Portanto, o que é que se ganhou? Repara que entre o início da década... Ou deixar andar a carruagem? Nada. Portanto, ganhou-se não se vai ganhar, mas isso é um é? bocado uma regra da vida. Ganhou-se 9 anos, não é? Ganhou-se 9 anos. Isso lembra-me uma frase de um economista, que agora não me lembro quem era, melhor, até tenho duas hipóteses, mas como não quero errar, e ele diz, em economia, isto a propósito também daquela questão da cisão da zona euro, a economia, porque eu não estou a dizer que vai acontecer nem amanhã, nem se calhar dentro de 5 anos, mas que se calhar vai acontecer. As coisas em economia demoram muito tempo a acontecer, mas depois quando começam a acontecer são muito mais rápidas do que nós achamos que elas poderiam ser. E portanto é esse, digamos, a essência estou a lembrar, vocês estão a falar, estou-me a lembrar do ponto de vista dos investidores e de décadas que são perdidas, não é? Porque aconteceram várias vezes e se calhar por causa disso mesmo, da inação ou da fraca inação ou dos políticos a serem políticos, não é? Porque adiarem tomadas de decisão, e nós temos visto isso muito e agora também, porque os políticos gostam muito de empurrar, não é? Vamos lá ver o que vai acontecer, quem vier atrás mas que fecha a porta. Não só os políticos, também os governadores dos bancos centrais que também são por políticos. Exemplo, toda a gente fala do Paul Volcker, mas pouca gente conhece o Sr. Arthur Burns, que foi quem presidiu, digamos, a inação da Fed, não é? Da Fed durante esse tempo, e é interessante.